Fala galera, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Meu muito obrigada, viu? Muito obrigada pela força que vocês estão me dando mesmo de coração. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu conheci a hipnoterapia, como foi o meu primeiro contato com a hipnose. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo. Para você que não é inscrito no meu canal, para você que ainda não ativou o sininho, por favor, faça isso agora antes que você se esqueça, tá? Eu quero que você receba todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal, beleza? Então vamos lá, falar sobre o que interessa. No ano de 2017, eu engravidei e infelizmente eu acabei perdendo a minha filha. Ela nasceu prematura, ela nasceu de quase 6 meses e ela não resistiu, né? E ela veio a falecer depois de poucas horas do nascimento dela. E isso pra mim foi muito difícil, sabe? Foi uma perda muito complicada, eu não consegui lidar com essa emoção. E só quem perde um filho sabe do que eu tô falando. E eu entrei num processo de depressão, de crise de ansiedade, e eu fiquei um ano sem a igreja, eu fiquei um ano querendo morrer, foi muito difícil para mim essa fase. Então eu já não ia mais para a igreja, eu ficava reclusa dentro de casa, eu só queria morrer. Então foi um período difícil. E se passou um ano, né, dessa maneira. O meu esposo sempre me orientava a procurar um profissional, ele dizia que eu precisava de ajuda, mas eu sempre me recusava, porque eu não queria tomar medicação, sabe? Então eu continuava, não, vai ficar tudo bem. E depois de um ano eu comecei a me levantar, eu voltei à igreja, né, eu comecei a melhorar, mas estava aqui ainda, sabe? E doía muito. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a me arrastar pela vida, porque é isso que faz uma pessoa com depressão, a gente se arrasta pela vida. E eu me arrastava e eu fingia que estava tudo bem, que, né, que já tinha passado, que estava tudo tranquilo, e aí tinha dias bons, tinha recaídas, né, em datas comemorativas era muito difícil, feriado, Natal, Ano Novo. Né, nesses momentos que a família se reúne, que a família tá junta, nesse momento era muito difícil para mim, eu sentia muito. E aí fiquei entre um dia bom, um dia ruim e segui a vida, né? E eu pensei que já tinha ficado tudo bem, que eu já estava bem, eu pensei que já tinha passado, né? Que já tinha sarado. E se passou mais um ano e eu continuei me arrastando pela vida, né? Desejando a morte, eu não tinha mais prazer em viver. E foi um certo momento eu conheci a Rita. A Rita foi uma mulher de Deus na minha vida, sabe? Eu sei que foi providência do céu. Rita, minha querida, muito obrigada, viu? Saudade de você. E a Rita, um dia a gente conversando, né, no telefone, já estava à noite, e a gente tinha feito amizade recente, e eu contando pra ela que eu tinha perdido a neném, né, e tal, como é que tinha acontecido, que eu tinha sentido e tal. Era à noite, e aí quando eu fui dormir, eu senti uma dor muito forte, né, e eu senti a mesma dor que eu senti quando eu perdi a minha filha, né, uma dor muito forte. E eu passei muito mal à noite, e porque eu revivi aquilo novamente, né. E aí quando foi no outro dia de manhã, eu liguei pra ela e falei, amiga, eu passei muito mal à noite, eu senti aquela dor que eu senti no dia que eu perdi a minha filha. Aí ela falou assim, você precisa de ajuda, você precisa de fazer umas sessões de terapia, vem pra cá que eu vou te atender. E eu falei assim, não, mas ela falou assim, não, vem pra cá que eu vou te atender. Se você sentiu dor é porque ainda tem alguma coisa aí pra ser tratada. E eu fui, marquei um dia com ela naquela semana e fui, né, até o lugar que ela atende. E quando eu cheguei lá, ela fez a sessão comigo de hipnoterapia. E quando ela terminou, eu fiquei maravilhada, porque, meu Deus, eu nunca tinha visto algo tão maravilhoso. E quando ela terminou, eu falei, amiga do céu, o que foi isso que você fez? Que técnica maravilhosa, me ensina, eu preciso aprender isso. Eu preciso levar isso para os meus pacientes, né? Como é que faz? Me ensina. E eu fiquei ansiosa. E ela falou assim, amiga, isso é hipnose. E eu falei, hã? Eu falei, sério? E ela, sim, é hipnose. Eu falei, poxa, mas você tinha me dito que era crente. Ela, não, pelo amor de Deus, espera que eu vou te explicar o que é hipnose. Senta aqui comigo. E eu sentei. E ela foi me dizer o que era hipnose, na verdade. Né? Porque quando se fala em hipnose, você já cria algo místico na sua cabeça, você já pensa em um monte de coisa. E não é nada do que as pessoas pensam a respeito. E ela me ensinou um pouco sobre a técnica, né? Do que ela sabia, e eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a estudar hipnose, eu fiquei apaixonada por essa terapia, né? Eu vi que não tinha nada de místico e comecei a estudar, comecei a aplicar aquilo que ela tinha me ensinado nos meus pacientes, o resultado foi maravilhoso e eu comecei a orar.
e pedi a Deus que me desse condições de fazer aquele curso, porque naquele momento eu não tinha condições financeiras de fazer. Eu precisava de trazer, né, aquela técnica, aquela terapia para os meus pacientes. Porque eu via que às vezes eu fazia alguma técnica com o paciente melhorava, mas depois a dor voltava. Depois de um tempo ele me voltava dizendo que a dor tinha voltado, ou então aquilo que ele sentia não melhorava 100%. Né? E eu comecei a observar que a gente precisa de tratar o emocional. Se você tratar só o físico, vai voltar. Você tem que tratar os dois, é um conjunto, né? O nosso corpo é um conjunto e ele tem que ser tratado assim. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que me desse condições de fazer o curso, porque na época eu não tinha, né, aquele valor para fazer. E apareceu uma oportunidade de fazer o curso e eu fui fazer, eu aprendi hipnose clínica. Né? Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar mais um pouco nessa técnica e queria falar com você hoje que tem depressão. Não fica se arrastando pela vida. Se você conhece alguém que tem depressão, que está se arrastando pela vida igual eu estive, se você conhece alguém que perdeu a vontade de viver, fala para a pessoa sobre hipnose clínica, sabe? Procura um profissional na sua cidade. Eu moro aqui em Brasília, mas de repente você mora longe de mim. E tem um monte de hipnólogos espalhados por esse mundo, por esse Brasil inteiro. Então não fique sofrendo, querido. Porque para a alma não existe remédio, sabe? Mas existe sessão de terapia que vai te trazer um alívio tremendo. Se fosse antes, eu não conseguiria estar falando da minha filha agora sem chorar, sabe? Mas foi ressignificado. Não foi apagado da minha memória tudo que aconteceu, porque não é amnésia. Amnésia é outra coisa diferente, tá? São terapias, é hipnoterapia que chama essa técnica. E eu te conheço a conhecer, sabe? Fala para alguém que tem depressão, que você conhece. Eu melhorei, eu estou bem, sabe? Hoje eu falo dessa história como se eu estivesse contando a história de outra pessoa. Não parece que foi eu que vivi. Porque, sabe, quando eu olho para trás, eu lembro quanto eu sofri por isso. Mas passou, sabe? Foi a vontade de Deus, ressignificou e hoje eu consigo aceitar tudo aquilo que passou. Então eu te convido a conhecer um pouco mais essa técnica. Fica comigo, se inscreva no meu canal que eu vou falar disso, sabe? Na frente eu vou estar me aprofundando mais nesse assunto, eu vou estar trazendo mais para você sobre hipnose.